Fala aí, pessoal do canal, vamos comentar essa última rodada do Campeonato Brasileiro, principalmente do meu Verdão, que não foi lá essas coisas, hein? O Palmeiras, ele tem uma criptonita que se chama time retrancado dentro de casa. Infelizmente, o time de Abel Ferreira não consegue se desvencilhar quando um time coloca um ônibus no seu gol e não deixa ninguém passar. O Inter ontem de Porto Alegre foi muito eficaz, foi muito competente na proposta de jogo. A proposta de jogo do Inter era deixar 10 atrás e espetar o Bernabé na correria lá na frente. E principalmente, eu reparo nos detalhes, o Inter entrou para isso e o Bernabé e mais uns 2 jogadores do Inter, que eu não vou relembrar o nome, eles entraram para provocar o Barbosa e o Murilo. Eles queriam justamente amarelar os zagueiros do Palmeiras, às vezes provocar uma expulsão. Eles provocaram o jogo inteiro. O Matheus Cunha, goleiro do Inter, ele fez cera do primeiro lance dele até o último lance dele. No Brasil, a arbitragem ela é vergonhosa. Eu não estou falando isso só nos jogos do Palmeiras. É qualquer jogo que o jogador faz cera. Se eu fosse árbitro de futebol, com certeza o goleiro seria expulso todo jogo que fizesse a cera da maneira que fazem. Ontem o Matheus Cunha foi uma vergonha. Todo tiro de meta eram mais de 15 segundos para bater. Ele caiu para pedir atendimento umas 2 ou 3 vezes, sendo que era nítido que ele estava fazendo cera. Ele não corria para pegar a bola, ele deixava a bola longe para depois de pegar com aquela lerdeza toda. O árbitro só foi dar o cartão amarelo depois da metade do segundo tempo. É uma palhaçada. Quando começarem a expulsar goleiros para fazer essa cera, vai acabar isso no futebol brasileiro. Eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, justamente hoje está tendo uma reunião na CBF falando sobre erros de arbitragem, mas sobre o comportamento dos jogadores perante o árbitro. E enquanto não mudar o comportamento dos jogadores perante o jogo e o árbitro, não adianta. Não há árbitro que apite bem aqui nesse Brasil. Infelizmente, é o reflexo do povo brasileiro, é o reflexo dentro de campo. É o futebol do jeitinho, é o futebol do me engana que eu gosto, é o futebol da corrupção. Que corrupção? É você realmente fingir que está acontecendo alguma coisa e nunca está acontecendo. É triste. Ontem aconteceu um lance muito sério, até comentei com meu pai que eu estava assistindo o jogo com ele. O jogador do Internacional viu um jogador colocando a mão na cabeça, porque numa corrida do Barbosa, o jogador caiu na frente dele e ele bateu com a canela na cabeça do jogador. Não aconteceu nada, foi o lance do jogo, tanto que o juiz não deu nem amarelo e saiu do jogo, porque não tinha o que marcar. Ele estava na passada e ele caiu com a cabeça na frente dele. Sabe o que um jogador do Inter fez nesse lance? Sabe o que ele mostrou pro árbitro, sem ver o lance? Cotovelo. Ele falou que o jogador do Palmeiras tinha dado uma cotovelada no jogador do Inter. Olha que canalice, desculpa o termo que eu estou usando. É por isso que o futebol brasileiro só está indo ladeira abaixo, não está melhorando. Só vai ficar Palmeiras e Flamengo lá em cima porque se arrumaram e tem organização. Porque Corinthians, São Paulo, Santos, aí você pega Atlético Mineiro, tudo time que está caindo, Botafogo, Vasco. Ninguém quer organização no futebol brasileiro. Só querem olhar para o próprio umbigo. Então, enquanto acontecer essas mazelas dentro de campo, não há 4 árbitros dentro do campo que vai apitar bem um jogo do futebol brasileiro. Porque nossos jogadores são canalhas. Desculpa o termo novamente. Eles são mau caráteres, eles são corruptos. E é uma pena que isso está afetando o futebol brasileiro em si. Mas voltando rapidamente ao jogo para eu terminar meu vídeo falando do Palmeiras. Palmeiras deixou 2 pontos em casa, mais uma vez, já tinha deixado 3 contra o Atlético Mineiro, isso é péssimo, viu o Flamengo chegar perto, mais um pouco e vamos ver como vai ser lá na frente. Palmeiras tem uma parada dura, que é o Cerro Porteño, que vai agir da mesma maneira que agiu o Internacional de Porto Alegre e que agiu o Galo aqui no Nubank Park. Vai colocar um ônibus no gol, vai provocar o Palmeiras a jogar por uma bola. O Galo fez, o Cerro Porteño fez na fase de grupos. O Inter não conseguiu fazer o gol ontem. O Palmeiras precisa saber sair disso. O técnico Abel Ferreira precisa organizar o time para que consiga furar essa retranca. E se fizer um gol, seja da onde for, aí abre o jogo e aí o Palmeiras vira dono do jogo. Você pode ter certeza. Se o Palmeiras sai ganhando no Nubank Park, 99% dos jogos ele vai ganhar, porque é muito melhor que qualquer adversário.
É isso, meus amigos. Fica o meu desabafo, mais análise do jogo, mas enquanto o futebol brasileiro for do jeitinho, do mau caratismo, a gente não vai pra frente. Fica um abraço e uma ótima semana.